Olá, igreja, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí nos seus lares, nas suas casas? Nós estamos aqui para mais um domingo para louvar ao nosso Deus, adorar ao nosso Deus. Sabe, mesmo estando distante, a gente aqui nessa igreja, a gente consegue ver os rostinhos dos irmãos, imaginar e pedir para o Senhor para que acabe logo essa pandemia, para que a gente possa estar junto, cultuando ao nosso Deus juntos. Sabe, o povo de Israel, em Salmo 136, ele louvava a Deus pelas obras, pelo aquilo que Deus fazia, por coisas que eram materiais, coisas que eram materializadas por Deus. Deus, ele criou os céus, criou a terra, criou os pássaros, os animais, e o povo louvava coisas que Deus criava. Sabe, a adoração, ela é um alto reconhecimento de que Deus fez na nossa vida. A adoração, ela vem a partir do reconhecimento do que Deus fez por nós. O povo de Israel olhava a natureza e engrandecia o nome de Deus. Nós temos a cruz de Cristo, a morte, a vida, a glorificação de Jesus, e é por isso que nós adoramos aquele que é digno de todo louvor e de toda adoração. É isso que nós vamos fazer, meus irmãos. Mesmo estando distantes, cada um nos seus lares, nós podemos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Ele é poderoso. Vamos cantar todos juntos? Que a graça dele nos alcançou? Eu te convido aí na sua casa, levantar, abraça o povo de casa mesmo, libera sobre cada um da sua família a bênção do Senhor. Vamos cantar com muita alegria. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da glória, o poderoso Deus. Vamos cantar! Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Por isso nós cantamos: oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És paz ao caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Rei de justiça sobre as nações, a luz que brilha da escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. E digno é o Cordeiro de Deus, e digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte
seu campo, porque hoje livre sou. Deus, Ele está aqui agora, está aí. Vamos louvar, continuar engrandecendo o nome do Senhor. Deus está aqui dentro de nós. Aleluia. Deus está aqui. Aleluia. Certo com o ar que eu respiro, certo como a manhã que se levanta, certo como eu te falo e podes me ouvir. Tu és o meu Senhor, sei que tu podes me ouvir. Tu és o meu Senhor, sei que tu podes me ouvir. Tu és o meu Senhor, sei que tu podes me ouvir. Tu és o meu Senhor, sei que tu podes me ouvir. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Certo como o ar que eu respiro, certo como a manhã que se levanta, certo como eu te falo e podes me ouvir. Ele ouve nosso clamor, independente da nossa situação. Pode me ouvir. Nosso Deus sempre está de ouvidos abertos para nós. Coloque diante dele aquilo que sufoca o seu coração, aquilo que às vezes parece que não tem saída.
Para Deus não há impossível, meus irmãos. Não há impossível para Deus. Compartilhe esse link, abençoe mais vidas. Não fique aí assistindo só com a sua família, compartilhe. Às vezes tem um amigo precisando de um louvor, de uma palavra de Deus no meio de tanta crise, no meio de tanto medo, no meio de tanta decepção às vezes. Seja canal de bênçãos, abençoe. Marca lá a hashtag PIB Cuiabá. Abençoe mais vidas, que mais vidas possam ser alcançadas pelo Evangelho. E elas só serão alcançadas pela igreja. Nada pode deter a igreja, meus irmãos. Igreja não é esse templo aqui físico, igreja somos nós. Cada um nas nossas casas somos igreja. Que sejamos igreja nesse tempo. Vamos clamar ao Senhor.
promessas do Senhor sempre nos alcançam. Creia nisso. Vamos cantar. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. Ele és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. E teu é o reino, e tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso, poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, Mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, e hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, e tu é a glória, acima de todo nome. poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Poderoso esse nome é. O nome de Nós entregamos, Senhor, o nosso melhor a Ti. Querida e amada igreja, tudo bom com vocês? Oi! Para quem não nos conhece, eu sou o Eduardo, conhecido como Dudu. Eu sou a Leide. Nós somos um casal missionário enviados pela primeira igreja batista de Cuiabá há cerca de 4 anos, eu acho. É por aí. Por aí. Nós estamos aqui fazendo Deus conhecido e servindo junto com a Jocum, Jovens com uma Missão, na cidade de Harpenden, na Inglaterra. E nós somos convidados pelo Pastor Júnior para estarmos aqui gravando um vídeo e cantando uma canção para vocês. Espero que do fundo do meu coração que você possa cantar junto com a gente e que você possa sentir o calor e a presença de Deus na sua casa. Vamos juntos? Vamos? Vamos. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que
sabes muito bem, tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Então é isso, querida amada igreja, o nosso muito obrigado. E queremos desde já agradecer todo o carinho que nós recebemos, que a gente recebe da nossa igreja, todo o cuidado, as mensagens. E queremos pegar essa oportunidade aqui e mandar um beijo pro meu pai, irmão Antônio, o seu Antônio. Aqui um beijo do seu filho, direto da Inglaterra, tá? Um beijo no coração do Senhor. Um abração também para os meus pais, para todo mundo que tem nos acompanhado, tem orado por nós. Minha irmã, um grande abraço para vocês. Nós estamos com saudade de todos vocês. E para os nossos pastores, nosso muito obrigado por todo o carinho que a gente recebe de vocês e todo o cuidado, tá bom? Querida igreja, um grande abraço e até mais. Tchau, Deus abençoe. Momento de contribuição. Durante esse momento de distanciamento social, você poderá ofertar e dizimar através das contas bancárias que estão aparecendo em sua tela. Este tempo é tempo de partilha, de generosidade e de responsabilidade. Confia no Senhor de todo o coração ao fazer sua contribuição e também desenvolva um coração sensível às necessidades da sua família.
Estamos em um tempo de recolhimento para dentro de nossos lares. Mas o que aprendemos com isso? Aprendemos que o distanciamento físico não é capaz de esfriar o amor da igreja, que o contágio da solidariedade aumenta os laços entre as pessoas, que um vírus não muda o propósito de Deus para a sua igreja. Então, não canse de exercitar o amor e viver a cada dia sabendo que tudo há de passar, mas a palavra de Deus jamais passará. Olá, meus irmãos, tudo bem? Que alegria estarmos juntos novamente. Hoje é o 11º domingo de reuniões online na sua casa aí. E é muito bom chegar até aqui e saber que você está vibrando com o Evangelho de Jesus. Eu sei, você sente saudade ou sente saudades da nossa reunião no templo, eu também sinto. É óbvio que aquele grande ajuntamento é uma experiência única para nós cristãos, mas deixa eu falar um pouquinho para você sobre o nosso retorno aos cultos presenciais. Nós vamos esperar um pouquinho mais, não vai ser tanto assim também. A sensação que eu tenho é que nós voltaremos em breve, mas eu não quero hoje estabelecer uma data. Nós estamos seguindo a orientação da Bíblia. O que a Bíblia diz? Na multidão dos conselheiros há sabedoria, e com conselhos prudentes você enfrenta uma guerra. Olha que texto maravilhoso da palavra de Deus. Com conselhos prudentes nós enfrentamos uma guerra. E assim eu fui buscar conselhos maduros. Eu conversei, por exemplo, com os diáconos da igreja. E aí alguns diáconos disseram, nós vamos voltar. E outros diáconos, espera um pouquinho, pastor, espera um pouquinho mais. Então eu procurei os médicos da igreja e até alguns médicos de fora da igreja. E também houve essa mesma divisão de pensamentos. Parte dos médicos disseram, nós precisamos voltar logo. Volta logo, pastor. E a outra parte disse, espera um pouquinho mais, pastor, espera um pouco mais. E aí eu conversei com pastores da cidade, inclusive alguns que já retornaram e outros que não retornaram aí. E, obviamente, houve a mesma polarização de ideias e de pensamento. Alguns pastores disseram, pode voltar com todos os critérios, com todos os cuidados. E uma outra parte disse, não retorne ainda. Viram? Então nós estamos enfrentando, assim, essas duas opiniões bem equilibradas. E no meu coração eu senti que devo esperar um pouquinho mais. Esperamos um pouquinho mais. Enquanto isso nós vamos orar, vamos realizar o culto em família, nós vamos reforçar a nossa vida de oração, a nossa vida de comunhão com a Bíblia, de comunhão com a palavra, a nossa participação nas atividades online da igreja, nas lives e também no culto aos domingos. Aproveito este momento, por exemplo, para pedir a você que compartilhe este vídeo com os seus amigos, os seus familiares. Ainda dá tempo, convide outras pessoas para participar com a gente aqui. E no tempo certo, meus irmãos, no tempo certo, nós retornaremos com alegria, com todos os cuidados, mas também com alegria. Tudo bem? Eu quero, neste momento, meditar com você na palavra de Deus, na carta aos Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 12. Deixa eu ler para você. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 12. Diz assim, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, a perfeição. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivam de acordo com o que já alcançamos. Pai, abra o nosso entendimento, o nosso coração, para nós recebermos a palavra neste dia, neste domingo. Uma palavra que cause uma santa repercussão durante a semana. Uma palavra que nos alimente,
que nos empodere e que nos encoraje a vivermos com maturidade e com responsabilidade. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, com base nesse texto da Bíblia, eu quero conversar com vocês hoje sobre autorresponsabilidade gera maturidade. Todos nós queremos que as pessoas que nos cercam sejam maduras. Os pais querem que os filhos sejam maduros, cresçam. Os filhos desejam que os pais tenham também capacidade de lidar com eles, com as suas dificuldades, com as suas lutas, com as suas circunstâncias mais difíceis. O marido espera maturidade da esposa. A esposa também, maturidade do marido. Ou seja, a maturidade é um anseio no coração de todos nós. Mas para nós alcançarmos esta maturidade, nós precisamos de uma responsabilidade pessoal. Cada um de nós precisa de uma autorresponsabilidade. Eu chamo a sua atenção para este gráfico que está aí, esse diagrama que está aí na sua tela agora. Forças que impulsionam o crescimento espiritual. Nós encontramos na Bíblia pelo menos 4 forças que impulsionam o nosso crescimento espiritual rumo à maturidade. Conforme o diagrama que você acompanha aí, nós temos o Espírito Santo de Deus, ele é o propulsor, ele é o motivador, ele é o que é o impulsionador de todas essas forças. Nós temos forças internas. Forças internas. A responsabilidade pessoal é uma força interna. Nós temos forças externas. Por exemplo, na nossa igreja nós temos o grande ajuntamento, nós temos os pequenos grupos, os grupos de líderes, e agora nós temos também os cultos sendo transmitidos através das redes sociais. São forças externas. Nós temos ainda forças dinâmicas. O que eu estou chamando de forças dinâmicas? São as circunstâncias da vida, as experiências, os cursos, os eventos, as leituras que você realiza. E elas são dinâmicas por quê? Porque elas mudam com o tempo. Elas não são estáticas. E, finalmente, nós temos forças operacionais. Numa igreja local, por exemplo, nós temos uma estrutura leve, o apoio administrativo e o apoio ministerial. Todas essas forças são importantes. Mas aqui eu quero falar hoje da responsabilidade pessoal. Ela que impulsiona a nossa vida. Isso faz parte da visão da nossa igreja, por exemplo. E o texto que nós lemos aqui na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo diz assim, ele dá um nó na nossa cabeça, tá? Porque ele fala assim, ele diz assim, eu já alcancei a perfeição, e depois ele repete algo estranho, ele diz assim, não julgo que já tenha alcançado. Nesse texto bíblico, o apóstolo Paulo dá um nó na nossa cabeça, porque por um lado ele diz humildemente que não alcançou a perfeição ainda, e depois ele diz que todos nós alcançamos a perfeição. Afinal de contas, alcançou ou não alcançou? Alcançamos a perfeição ou não alcançamos? O segredo está numa palavrinha grega que aparece aqui na carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 12. É a palavra teleios, a palavra grega teleios. Essa palavra teleios, ela pode ser traduzida por perfeição e também por completo e maduro. E talvez a melhor tradução seria maduro mesmo. E aqui há um segredo que Paulo está revelando. O segredo é o seguinte, pessoas maduras admitem que ainda precisam crescer em maturidade. Eu vou repetir. Pessoas maduras admitem que ainda precisam crescer rumo à maturidade. Por um lado, já alcançou algo, mas isso não é estático. Precisa crescer, precisa desenvolver-se mais ainda. Olha que ideia fantástica, que ideia maravilhosa, que ideia bonita. E aí ele apresenta aqui nesse trecho das Escrituras 5 segredos rumo à maturidade. 5 segredos para você ser uma pessoa madura, uma pessoa que vai lidar com a vida, com os relacionamentos, de cabeça erguida, de coração preenchido, uma vida que vale a pena viver. E eu quero compartilhar com você esses 5 segredos. Primeiro segredo, pessoas maduras deixam o passado no passado. Olha o que o versículo diz. Esquecendo as coisas que ficaram para trás. Não é esquecer com a memória, isso seria impossível. É esquecer com o coração. Não é esquecer simplesmente
mas é permitir que a dor causada, o trauma causado por aquela experiência passada, não se torne, nos dias de hoje, um ditador na sua vida. Eu tenho uma imagem que sempre me vem à mente quando eu penso nisso aqui. É aquela imagem de uma liga, é uma liga de tração que é utilizada pelos jogadores de futebol, que é utilizada nas academias. Você sabe como é que é? É uma liga que é amarrada na cintura e é fixada em algum lugar, e ela é elástica, e quando você corre, você vai até o limite, depois percebe que não dá mais para ir, você volta um pouquinho. Ali tem um objetivo. Você está conectado a algo que está atrás de você. Mas é para o teu fortalecimento, é para o teu crescimento. Aquele não é o único treino na academia. Você não vai ficar 1 ano fazendo aquilo, você não vai ficar 10 anos fazendo aquilo. Naturalmente, aquela ligação com o que está atrás vai te dar resistência. Mas seria absurdo pensar que aquilo se constituiria no único treino da sua vida. Essa deve ser a nossa ligação com o passado. Claro que nós temos que ter alguma ligação, é óbvio. E nós corremos e nos esticamos, tentando de alguma maneira nos desligarmos daquela história, daquele trauma, daquela circunstância, daquela situação. Isso vai nos dando forças aqui no presente, vai fortalecendo a nossa musculatura emocional e espiritual, e isso faz parte da vida. Agora, seria estranho se o nosso treino na vida fosse só uma conexão fria com o passado. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: o passado vai te dar alguma força, vai te dar alguma resistência, você vai ter experiência, porém, isso não pode estar amarrado, ligando você o tempo inteiro às coisas do passado. Pessoas maduras esquecem o que passou, esquecem com o coração, de 2 maneiras. Primeira delas, você precisa esquecer os sucessos do passado. Exatamente isso. Há pessoas que estão tão ligadas às coisas que foram bem-sucedidas no passado, que não conseguem empreender nos dias de hoje. Elas estão ligadas ao que foi bom, ao que foi maravilhoso, e não conseguem se desvencilhar deste passado glorioso, e elas ficam se lamentando, e há uma nostalgia, um saudosismo. Querido, para com isso, para com isso. Esqueça esse sucesso do passado. Deus tem coisas novas e coisas lindas para você, e coisas bonitas para a sua vida. Mas a outra coisa são os fracassos do passado. Há pessoas que ficam amargando a derrota, amargando sentimentalmente as feridas do passado, os traumas, as lutas. Esqueça sucesso, esqueça o passado em que você fracassou e siga adiante. O segundo segredo para nós andarmos rumo à maturidade é o seguinte: pessoas maduras estabelecem metas para o futuro. Olha o que Paulo disse: e avançando para aquelas coisas que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. É como se Paulo dissesse para você e para mim que cada um de nós deve ter uma flecha dentro do coração. Uma flecha que aponta para um alvo, daquilo que Deus tem para nós, daquilo que é um futuro maravilhoso para a sua vida, para a sua família, para o seu casamento, para cada um de nós. É uma flecha que não crava o seu coração. Pelo contrário, ela é esticada até ao ponto de atingir o alvo. Você precisa ter metas na sua vida. Metas espirituais, metas emocionais. Por exemplo, você precisa decidir, anotar, quem sabe num papel: eu preciso perdoar aquela pessoa. Estabeleça uma meta: esse mês eu vou conversar com ela, esse mês eu vou orar por ela, esse mês eu vou agendar uma conversa pelo telefone, esse mês eu vou pedir perdão para aquela pessoa. Estabeleça metas. Ou quem sabe você pense assim: a partir deste mês eu vou organizar toda a contabilidade da minha empresa. Olha que meta legal. Estabeleça metas. Esse mês eu vou definitivamente me inscrever num curso de outro idioma. Ou quem sabe começar uma pós-graduação EAD. Ou quem sabe este mês eu vou começar a ler a Bíblia, e eu vou ler 3 capítulos da Bíblia por dia. Eu vou aumentar 10 minutos na minha vida de oração. Ou quem sabe você estabeleça um alvo espiritual arrojado do tipo: esse mês, 1 vez por semana, eu vou ligar para 3 irmãos da igreja,
para saber como é que eles estão, para saber como é que as coisas vão indo. E ao final desta ligação eu vou orar por este meu irmão ou por esta minha irmã. Alvos espirituais, alvos emocionais, alvos financeiros, metas da sua vida. As pessoas maduras têm isso em mente. E elas também têm algo a mais. Elas pensam da perspectiva da eternidade. O apóstolo Paulo diz assim: eu prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vejam, duas palavras aqui. A primeira delas, prêmio. E a segunda, vocação. Vamos entender. Que palavras são essas? Vocação. Alguns que estão me assistindo aqui são engenheiros, outros médicos, outros advogados, alguns são artistas. Mas essa vocação aqui não é essa vocação profissional. Não, não é isso. Vocação aqui é um chamado. E qual o chamado aqui? Chamado para ser filho de Deus, chamado para viver com dignidade, chamado para viver acima da mediocridade. Chamado para viver com os pés na terra, sim, mas com a mente nos céus, olhando para cima onde está Deus, transcendendo, crescendo espiritualmente. Então a palavra vocação significa aqui um chamado para uma vida excelente, para uma vida bonita. A segunda palavra é prêmio. E essa palavra prêmio aqui nesse contexto bíblico, ela também é muito forte, extremamente forte, porque é um prêmio que receberemos na eternidade, quando Jesus voltar. É um prêmio, portanto, espiritual, mas é um prêmio que nós recebemos aqui também. A palavra galardão, ela é muito utilizada no Novo Testamento, e os galardões eles estão distribuídos. Parte deles para o céu, para a vida ali além, mas a outra parte para o aqui e agora. Jesus, por exemplo, nos disse nos evangelhos que aqueles que vivem com dedicação o discipulado, que são obedientes à palavra dele, receberão ainda nesta vida 100 vezes mais. Deixa eu repetir isso para o seu coração. Promessa de Jesus. Há uma promessa de que se você se dedicar a crescer espiritualmente, a se envolver com a mente de Cristo, a pensar mais nas coisas espirituais, você também receberá um prêmio, receberá recompensas aqui e agora, não apenas ali além. Na oração é um ambiente de você receber essas recompensas. Lá em Mateus capítulo 6, Jesus disse assim: e você, quando orar, entra no teu quarto e ora em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. A recompensa, querido, para quem ora. Existem recompensas para quem ora. A carta aos Hebreus também, no capítulo 11, no versículo 6, diz assim: quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Essa palavra galardoador Ele premia, Ele abençoa, Ele recompensa os que buscam a face dEle, os que buscam a presença dEle. O que é que você está esperando para se dedicar mais a esta busca? A métrica, a medida dessa busca, está lá no profeta Jeremias. Ele diz assim: o Senhor mesmo diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Há recompensas aqui nesta vida ainda. Não é só para o céu, mas é céu na terra também. Pensa nisso. Em quarto lugar, as pessoas maduras, elas esperam que Deus ilumine os outros. Porque o versículo diz assim: se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Deus vos esclarecerá. Essas pessoas maduras, elas não ficam veementemente tentando convencer, persuadir outras pessoas, tentando dominar na opinião, às vezes vencendo na força do argumento, algumas outras vezes tentando vencer no argumento da força. Pessoas maduras não agem assim. Pessoas maduras se posicionam, elas expõem suas opiniões, elas podem fazer isso até nas redes sociais, mas elas não querem convencer ninguém. Mas elas sabem que Deus ilumina e esclarece outras pessoas. Esse princípio é poderoso. Quando a minha esposa e eu, quando Meila e eu entramos numa divergência sobre algum assunto, nós buscamos a Deus, oramos ao Senhor.
E é uma oração engraçada, porque eu oro, Senhor, esclarece minha esposa. E a Meila ora assim, Senhor, esclarece o cabeça dura do meu marido. E a gente fica nessa oração, sabe? Mas em algum momento o esclarecimento chega. Deus ama fazer isso. Deus ama conciliar. Deus ama reconciliar. Deus ama iluminar as pessoas. Então esse é um quarto princípio das pessoas que querem se tornar maduras. Por exemplo, há perguntas que nós precisamos fazer nesse sentido, né? Quanto eu devorar para que Deus esclareça o meu coração e esclareça o coração do meu cônjuge, ou dos meus pais, ou dos meus filhos? E aí nós entramos no quinto princípio, que é o seguinte: pessoas maduras procuram mais luz para tomar decisões. Olha o que o apóstolo Paulo diz: todavia, andamos de acordo com o que já alcançamos. Essa é uma vida coerente. O que ele está dizendo é, eu não vou dar um passo maior do que as pernas. Os nossos pais nos ensinavam isso, os nossos avós nos ensinavam isso. Menino, não dá um passo maior do que a sua perna. É a mesma coisa que Paulo está dizendo assim. Ele está dizendo, olha, tire o estresse dos seus ombros, tire esse peso, esse fardo da sua vida. Você não precisa ir além do que você já alcançou. Andemos de acordo com o que já alcançamos. Ou seja, sempre tomamos decisões com a luz que nós temos. Isso é fato na vida de todo mundo. Se você tiver apenas uma vela e ela consegue iluminar muito pouco, você vai tomar uma decisão com base nessa pequena luz. Mas se você tiver um holofote, aí você pode iluminar mais coisas ficarão claras e você vai tomar decisões melhores. Então, pensa comigo. Se eu tomo decisões baseando-me na luz que eu possuo, no que eu já consigo enxergar, eu posso, em segundo lugar, buscar mais luz para as minhas decisões. E aí eu aumento o potencial de acerto das minhas decisões. E como é que eu faço isso? Eu tenho que fazer perguntas também. Por exemplo, como eu posso obter mais luz para tornar as novas decisões mais coerentes? Com quem eu posso falar para receber mais luz sobre esse assunto? Como adquirir novos conhecimentos para eu discernir melhor essa transição, esta mudança? Como eu posso aprender mais e começar um novo capítulo da minha vida? E aí o próprio texto da Bíblia nos dá várias orientações. Uma delas é busque conselhos, queridos. Olha o que diz a Bíblia aqui, eu separei alguns versículos para você aqui. Provérbios 11, versículo 14, diz assim: não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Provérbios capítulo 15, versículo 22. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Um outro texto, Provérbios 24, versículo 6. Com medidas de prudência farás a guerra. Na multidão de conselheiros está a vitória. E Paulo também nos ajudou. Na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 1, ele diz que os cristãos espirituais devem ajudar os novos cristãos. E na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16, ele diz: aconselhem-se uns aos outros. Quanta sabedoria no corpo de Cristo. Quanta sabedoria disponível para você e para mim, para que nos tornemos pessoas mais sábias. Onde é que eu posso encontrar essa sabedoria toda? A Bíblia nos dá alguns caminhos. Por exemplo, os nossos líderes espirituais. Converse com o seu facilitador, converse com o diácono da igreja, converse com o pastor. Você não vai seguir uma opinião de um líder espiritual, mas você vai pesar, você vai ouvir, isso vai formar um conjunto que vai ajudar você a tomar decisões melhores. Os nossos pais, a Bíblia diz honrar, para nós honrarmos pai e mãe. Parentes que nós consideramos, que nós respeitamos como pessoas sábias, às vezes um avô, uma avó, às vezes um tio pode dar um bom conselho. Especialistas em assuntos específicos. E amigos maduros, tá? Amigos maduros, que honestamente dizem o que você precisa ouvir e não o que você quer ouvir.
Os amigos são uma bênção, eles são maravilhosos. Mas há uma porção de amigos que dizem o que nós queremos ouvir. Mas o que a Bíblia orienta é que os amigos devem dizer o que nós precisamos ouvir. Mesmo que fira. A Bíblia diz assim, a Bíblia fala assim, olha, melhores são as feridas causadas por um amigo do que os beijos de um inimigo. O que adianta o tapinha nas costas se isso não vai nos ajudar? Agora, quando o amigo vem e diz, olha, deixa eu ser honesto com você, deixa eu ser sincero com você, isso torna tudo diferente. E ele nos diz a verdade. É desse tipo de amigo que nós precisamos. Sabia disso? E eu quero concluir esta mensagem pensando com você no seguinte. Neste caminho da maturidade, é claro que uma das forças do crescimento é a responsabilidade pessoal. É a autorresponsabilidade. Você tem que assumir isso. Você não pode transferir isso para ninguém. Mas mesmo sendo uma autorresponsabilidade, eu quero dizer para você que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. No caminho da maturidade, não estamos sós. Nós temos um amigo, Provérbios capítulo 17, versículo 17, mais chegado que um irmão. E uma das qualidades de Jesus está lá em Isaías capítulo 9, que diz que ele é maravilhoso conselheiro. Ele é amigo, ele é Deus forte, ele é Deus todo-poderoso, mas ele é maravilhoso conselheiro. E a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, diz que nele, em Jesus, reside nele toda a sabedoria de Deus. Uau! Ele é o amigo mais chegado que o irmão. Ele é o amigo mais chegado que o irmão e ele pode aconselhar sua vida em todos os aspectos. Jesus tem expertise em todas as áreas. Ele pode te ajudar. E nesse período de dificuldades, neste período de crise financeira, de crise econômica, de crise na saúde, neste período nós precisamos tanto de conselhos bíblicos, de conselhos da palavra, de conselhos espirituais. E o seu amigo Jesus, o meu amigo Jesus, está a postos para sussurrar nos seus ouvidos conselhos que vão te dirigir às melhores decisões. Deus fala ainda hoje e Jesus quer falar ao seu coração. Você precisa ter um relacionamento pessoal com Ele. Você precisa dizer no seu coração que Ele tem toda a razão e você é um pecador, você precisa da graça dele. Você precisa entregar sua vida a Jesus. E glória a Deus se você já fez isso, porque você pode contar com um conselheiro. Não, melhor. Não é um conselheiro. Não é. Você pode contar com o maravilhoso conselheiro. Conselheiro maravilhoso, extraordinário, bendito seja o nome do Senhor. Queridos, vamos crescer. Vamos amadurecer. O Senhor Jesus vai se alegrar tremendamente se você oferecer para os seus amigos que ainda não conhecem ao Senhor, para os seus familiares que ainda não conhecem ao Senhor, um coração que não está perfeito ainda. Claro que não. Mas é um coração maduro. E a cada dia um pouquinho mais maduro. Um coração que sabe se controlar, que sabe controlar os seus impulsos, controlar o seu estresse, controlar o seu nervosismo e abençoar este mundão. Abençoar as pessoas, de um modo geral. Deixa eu orar por sua vida. Vamos orar juntos. Pai Celestial, louvado seja o Teu nome, porque o Espírito Santo tem essa força que nos impulsiona ao crescimento, a força da autorresponsabilidade, rumo à maturidade. Nós queremos crescer, nós precisamos de completude na nossa vida, nós precisamos, ó Deus, de maturidade nos nossos relacionamentos, nos nossos negócios, no nosso ministério, na nossa vida espiritual. E o Senhor é maravilhoso conselheiro, príncipe da nossa paz. Eu falo agora para diversos lares que nos acompanham através deste culto transmitido, através desta rede social. E eu peço que o Senhor dê a cada um dos teus filhos, a cada pessoa, um coração disposto a aprender, um coração a cada dia mais maduro, mais amadurecido na tua presença. Não apenas para decidir melhor,
mas, sobretudo, para viver melhor. Em o nome de Jesus. Amém. Bom, nessa quarentena eu tenho tirado do papel aqueles planos que a gente faz no começo do ano, sabe? Uma dessas coisas foi começar a ler livros em PDF, uma coisa que eu não tinha muito apreço, porém agora eu tô começando a ler mais. Essa semana eu já estou lendo pela segunda vez O Cortiço, porém agora em PDF. E também eu tenho feito exercícios e o mais importante, um devocional. Devocional tá sendo a parte melhor do meu dia, podemos assim dizer. É um pão diário nessa quarentena que a gente vive. Bom, algo que eu tenho feito durante esse momento de quarentena que tem me ajudado muito foi começando com coisas simples, como atualizando a minha playlist de músicas. Isso foi um start para que eu começasse os meus projetos de forma mais criativa. Como eu gosto de desenhar e pintar, isso tem sido uma ferramenta muito útil durante os momentos de devocional e de leitura bíblica que eu tenho. Bom, eu acho que esse período de isolamento social está nos convidando e nos fazendo retomar alguns hábitos que havíamos por algum motivo negligenciado antes de tudo começar. Eu, por exemplo, consegui retomar o hábito da leitura e uma das coisas que mais estão me edificando nesse período é o tempo de qualidade que eu estou conseguindo exercer com a minha família. Antes, por diversos motivos, eu não tinha esse presente e com esse período de isolamento e todo mundo em casa, recluso, estou conseguindo passar mais tempo, um tempo de qualidade com a minha família. Bom, o que eu acho que eu tenho feito nessa quarentena, eu acho que eu tenho estudado muito, muito em relação à palavra mesmo, que agora a gente tem tempo sim, né, de meditar, de refletir, e estudado também na minha área acadêmica, cursos online também tenho feito bastante, e escutado muita música, que eu acho que ajuda tanto na sensibilidade quanto na criatividade, né, de ambas as coisas, tanto do estudo devocional quanto do acadêmico. Bom, o que eu tenho aprendido nessa quarentena tô aprendendo a confiar, né, a descansar em Deus. Sou o tipo de pessoa que é muito controladora, quer ter tudo no controle, né, na palma da mão. E com essa pandemia e tudo mais, estragou alguns, né? Estragou não, adiou alguns planos. Mas eu tenho orado bastante e isso tem me confortado muito, né? Eu tô aprendendo a descansar em Deus. E é isso. Bom, nesse tempo de quarentena eu tenho aproveitado para colocar em dia algumas leituras e o livro que eu estou meditando é Imitação de Cristo, de Thomas Kempis. Esse livro fala muito sobre a moral cristã e uma parte que eu achei muito interessante do livro é quando o autor ele define a vaidade como amar aquilo que é passageiro e não buscar a felicidade duradoura. Então eu tenho separado esse tempo para buscar essa felicidade duradoura que é em Cristo Jesus e na sua palavra. Acho mais da hora, de verdade, é o mais comum, é ter uma rotina, ter um tempo separado para as coisas, ou seja, ter um tempo separado para fazer uma devocional de qualidade, ter um tempo separado para eu tocar, ter um tempo separado para eu fazer os cursos. Para quem me conhece sabe que eu não sou muito de ler, e até lendo eu tô, sabe? Um livro de John Piper que eu achei em PDF. Então eu acho que é o momento que Deus tem mais me abençoado, é o momento que eu tenho tido mais conhecimento e agregado mais conhecimento, e é o que eu mais agradeço a Deus, por ter realmente mais tempo que eu não teria enquanto eu estudasse. Esse isolamento social tem me feito aprender a usar meu tempo com mais sabedoria, e dessa forma eu tenho me dedicado ao que me edifica, como algumas lives, o culto online, meu pequeno grupo, toda terça-feira, meu estudo bíblico, que agora está mais dinâmico, diferente. E eu tenho me desafiado, eu me desafiei a reformar meu apartamento, eu consegui terminar a reforma e descobri novas habilidades depois disso. Enfim, eu creio que Deus está no controle de tudo e o que eu não tenho agora, eu não preciso agora. Durante esse período de isolamento social, eu estou desenvolvendo um tempo de qualidade muito melhor com Deus, talvez porque essa situação ela tenha me colocado em uma posição de voltar mais os meus olhos a Ele e ao que realmente importa. Eu continuo fazendo a minha leitura diária,
das minhas meditações, mas estou compartilhando mais com alguns amigos e isso tem me edificado muito. E algo que tem contribuído muito para o meu crescimento espiritual durante esse período de isolamento social são as duplas de oração do meu pequeno grupo. É isso. Como diz uma canção do Projeto Sola, que eu gosto bastante, até nos vermos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Eu quero orar por sua vida agora, ministrando a bênção do Senhor. Como nós precisamos desta bênção no nosso dia a dia. Que o amor de Deus Pai, a graça bendita de Jesus, o Filho de Deus, e a comunhão do Santo Espírito, seja com esta igreja espalhada por toda a face da terra, com cada família, hoje e para sempre. Amém. Amém. O que você está esperando para acessar no nosso site o material para o seu culto em família? As devocionais estão baseadas no livro de Eclesiastes, sob o tema Segredos da Vida. Nós da equipe pastoral queremos encorajar você e sua família a participar. É bem rápido e o conteúdo é muito rico. Prossigamos como igreja, aprendendo e abençoando a vida uns dos outros. E lembrem-se, a palavra de Deus não está presa.